Olá, hoje, 12 de junho de 2020, retornamos ao canal trazendo a repercussão de um artigo publicado ontem no jornal Folha de Boa Vista, na coluna Opinião, onde nós abordamos a falta de respeito tanto da prefeita Tereza quanto do governador Denário com a vida das pessoas que moram em nosso estado. Intitulamos o artigo Tereza e Denário e a Política da Morte. Infelizmente, é um assunto extremamente pesado, complicado de ser abordado, mas é necessário que a sociedade desperte, que a sociedade tenha uma visão sobre qual o valor da vida para esses dois governantes. Eu inicio a crônica afirmando que o dever do Estado é a promoção do bem-estar social. Mas essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira quando nós temos gestores competentes, compromissados, e que conseguem se colocar no lugar do outro, que buscam o interesse coletivo e não o interesse próprio. Infelizmente, não é o caso dos nossos dois governantes. Eu trago para ilustrar, no caso do município, dois episódios extremamente trágicos. O primeiro diz respeito ao falecimento de uma agente municipal de trânsito acometida pela Covid-19. Muita gente está morrendo no nosso estado, no nosso município, acometido da pandemia, por conta da pandemia e do coronavírus. Mas por que esse caso é um caso diferente, é um caso especial? Porque esse caso poderia ter sido evitado se as decisões políticas fossem pensadas a partir da população, a partir do trabalhador, a partir do servidor público. Infelizmente não é. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as prioridades e a má gestão pública que mata. Enquanto a prefeita Tereza gasta milhões e milhões de reais com propagandas, se autopromovendo, ou ainda alertando a população dos perigos da aglomeração, da necessidade de isolamento, os seus funcionários, os seus pau-mandados, os seus guaxebas, esse é o termo, obrigam servidores públicos, no caso dos servidores dos guardas civis, dos guardas municipais de trânsito, a se aglomerarem. Criaram uma escala de plantão que obrigam essas pessoas a se aglomerarem tanto no ambiente fechado de uma sala, quanto nos veículos. Por que isso, gente? Porque para Tereza e para os seus, o valor da vida é medido pelo montante arrecadado com multas de trânsito aplicada por esses agentes. Essa aglomeração pode, e é muito provável que tenha acontecido, levou à infecção pelo coronavírus de um agente de trânsito, que infelizmente veio a óbito. O irresponsável, isso demonstra a atitude irresponsável do secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, um cidadão inclusive condenado judicialmente por favorecer os seus amigos, os seus colegas secretários municipais. Quem vai se responsabilizar pela dor, pelo sofrimento, pela falta da mãe para uma criança de 9 anos? Quem vai se responsabilizar pela dor da mãe que perdeu uma filha? É disso que nós estamos falando, é isso que a sociedade precisa observar. Um outro fato também grave, também no mesmo caminho, diz respeito a um casal de trabalhadores que na segunda-feira, salvo melhor juízo, dia 8 de junho, vinham por uma via pública à noite, uma via pública que está em obras, e não perceberam, por conta da péssima sinalização e da escuridão da via, e colidiram a sua motocicleta numa retroescavadeira que estava parada em via pública. Vieram a óbito. 2 vítimas, são 2 famílias, são dois trabalhadores, 2 pais de família, que hoje não conseguiram voltar para os seus lares, que perderam a vida por conta da irresponsabilidade da prefeitura de Boa Vista, da prefeita Tereza. Por quê? Porque é responsabilidade da prefeita sinalizar a via, é responsabilidade da prefeita iluminar adequadamente uma via em obras. E isso ela não fez.
Mas a culpa não é só da prefeita, essa culpa é uma culpa dividida entre os secretários, entre os vereadores de Boa Vista, que não saem dos seus gabinetes para fiscalizar o que está ocorrendo de errado pela cidade, quais são as políticas públicas, como estão agindo os gestores públicos municipais. Estão mais preocupados em sair em tempo de eleição e procurar voto, do que efetivamente em mostrar trabalho e fazer a sua obrigação, que é fiscalizar as obras públicas. Infelizmente, são 3 casos, 3 vítimas da irresponsabilidade e da má gestão, da incompetência da prefeita Tereza e dos seus secretários, dos seus pau-mandados, dos seus guaxebas. Mas quando a gente fala em incompetência e morte por incompetência, o governador Denário também entra pesado, concorrendo forte nessas questões de má gestão. O governador Denário, como eu tinha alertado, para se livrar das chantagens pelo pedido de impeachment, que poderia ou não ser aceito pelo presidente da Assembleia Legislativa, aceitou, se submeteu a nomear o seu 7º secretário de saúde em 18 meses de mandato. E para isso ele nomeou um cidadão que já passou pela FUNASA, onde foi preso pela Polícia Federal, já foi secretário municipal de saúde, onde foi afastado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, um cidadão que tem no currículo uma ficha que mais o recomenda para cliente do sistema prisional do que para gestor público. Mas foi esse cidadão que recebeu de presente de Denário uma secretaria, a CESAL, uma secretaria que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão. Ou seja, repito, já fiz isso em outros vídeos, colocou a raposa cuidando do galinheiro. Pois bem, o governador Denário inventou uma história durante a pandemia de construir um hospital de campanha no Estádio Canarinho, no recém-inaugurado Estádio Canarinho. Era um hospital improvisado para desafogar os pacientes da Covid-19 que seriam atendidos no Hospital Geral de Roraima, um hospital superlotado. Mas não demorou muito para que as goteiras, no início das chuvas, mostraram que a maquiagem feita pelo governador Denário para inaugurar o Estádio Canarinho se desmanchou na chuva. As goteiras, as muitas goteiras, o alagamento do hospital improvisado obrigou a desativação. E, mais uma vez, superlotou o Hospital Geral de Roraima. Hoje nós temos um hospital geral onde os corpos das pessoas vitimadas pela Covid-19 são transportados num corredor cheio de doentes, cheio de pacientes que agonizam nas macas, que agonizam sentados no chão dos corredores do HGR. Essas são as políticas públicas, essas são as decisões políticas. Essas decisões políticas que a população não enxerga, mas que estão matando. Essa é a falta de gestão, a falta de competência dos nossos gestores. Essas mortes que estão ocorrendo, muito por negligência, por falta de assistência, tanto do município quanto do Estado, porque a prefeita Tereza nunca, em 20 anos de mandato, nunca se deu ao trabalho, nunca foi prioridade construir um pronto-socorro municipal, como existe em todas as capitais do país. Mas vamos lá, essas mortes poderiam ser evitadas se o governador Denário tivesse a competência de colocar em funcionamento o hospital de campanha. O hospital de campanha, ou área de preservação, sei lá, deram o nome lá, APC, área de proteção e cuidados, tivesse sido, que há 2 meses, ou melhor, que há 2 meses está pronta para ser usada, mas que falta única e exclusivamente que o governador Denário coloque corpo clínico, médicos, enfermeiros, toda a estrutura de atendimento da saúde, profissionais de saúde, e compre equipamentos para equipar os leitos que lá estão. São 80 leitos no hospital de campanha que estão paralisados há mais de 2 meses aguardando uma ação governamental, que até hoje não aconteceu. Mas eu me pergunto, por que, se não tem competência para colocar 80 leitos para funcionar, por que o governador Denário não coloca 20 leitos, não coloca 30 leitos em funcionamento? Se você tiver resposta, por favor, comente nesse vídeo e me explique. Porque a resposta que eu tenho é a completa falta de competência, falta de gestão, falta de prioridade, falta de se colocar no lugar do outro.
Enquanto não tem nenhum leito daquele no hospital de campanha para ajudar o povo, tem gente morrendo na frente do HGR por falta de atendimento, na frente das UPAs, das unidades de pronto atendimento do município, que também não funcionam. Pergunto também aonde estão os 50 respiradores que o governo do estado, há mais de um mês, disse que tinha chegado e estava à disposição. Para onde foram levados? Estão no palácio, aguardando o governador pegar a segunda Covid e ser tratado rapidamente, de forma relâmpago, como aconteceu? Essa pandemia tem cobrado um alto preço das nossas escolhas erradas, da consciência comprada, do voto vendido. Tem mostrado o quanto fomos infelizes em eleger governantes fracos, mal intencionados, incompetentes e incapazes de entender a dor e o sofrimento do povo e de propor políticas públicas que atendam os anseios da nossa sociedade. Se não aprendermos essa dura lição, nós continuaremos assistindo o avanço da necropolítica, a política que mata, tanto no estado quanto no nosso município. Pois bem, essa era a mensagem que nós tínhamos publicada no artigo de ontem. Mais informações vocês vão encontrar, inclusive o próprio texto, no meu site em www.professorluisclaudio.com.br ou se inscrevendo no canal. Já peço a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal, dê o seu ok, seu like, seu dislike, acione o sino que está aí no site, no canal, que você será avisado sobre os nossos próximos vídeos. Grande abraço, mais uma vez, e boa semana a todos.